Olá, espectadores do canal Razão Crítica, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre verdade, aparência e simulacro. A verdade é uma das obsessões do ser humano. A verdade é a identidade entre aquilo que se afirma e o fato, aquilo que de fato aconteceu, o que se diz de uma coisa e o que essa coisa é em si mesma. Isso se tornou a verdadeira obsessão da epistemologia ocidental. A aparência é aquilo que confunde porque parece verdade, mas não é. E o simulacro é aquilo que pretende substituir a verdade, pretende passar-se por ela, pretende produzir os efeitos de verdade e se colocar, portanto, no lugar dela. É uma simulação. Esses três temas, então, nós discutiremos e iremos recortar isso, ou melhor, amarrar com o filme Cachê, do Michael Haneke, de 2005, e com o livro Simulacros e Simulação, do Jean Baudrillard. Tá bom? Então vamos fazer isso com bastante calma. Se você está acompanhando aqui os nossos vídeos, você já sabe, não precisa de pressa. Por isso que o vídeo tem de 20 a 30 minutos, não é vídeo curto, não precisamos correr, precisamos fazer a reflexão. É o que esse mundo precisa, parar e pensar. Pensar antes de falar, pensar antes de agir, pensar antes de fazer. Quem pensa vive melhor. Essa é uma coisa definitiva para a gente ter em mente, olhando para o mundo do jeito que ele está, né? Então, primeira coisa, como falar em verdade no cinema? Esse canal aqui, vocês vão ver que ele não fala só sobre cinema. A gente tem o cinema como referência, mas a gente vai falar de tudo, tá? Tem tempo para isso. Vou produzir muitos vídeos e a gente vai falar de tudo quanto é assunto. Mas como falar de verdade numa arte que é essencialmente ilusória? O cinema é uma ilusão. Sim, ele é uma ilusão. Por quê? Porque ele trabalha com o fictício, é uma ficção. Não é? Ele representa a realidade, ele não é a realidade. Ele reproduz. Porém, a ilusão, então, nesse sentido, ela é condição do cinema. Ele parte da ideia de que ele está produzindo aquilo. Por isso que o cara que investe no cinema ele é chamado de produtor. Então, é algo que está sendo produzido. Isso é ilusão. Mas essa ilusão não quer dizer que seja necessariamente mentira. A ilusão significa que ele pode, mais do que a realidade apresenta, porque a realidade é factual, ele pode criar condições para dizer com mais eloquência aquilo que a própria realidade tenta nos dizer. É essa a ilusão. Ele pode nos inserir em contextos e pode nos envolver em mecanismos e sistemas que nos dão, ou podem nos dar, uma melhor compreensão, uma melhor noção de algo do que simplesmente vivendo imerso na realidade. É como se o cinema falasse, você está com os olhos abertos? Se você está com os olhos abertos, você está percebendo tudo que a realidade está mostrando, mas você compreende tudo que ela está mostrando? Se não, continue com os olhos abertos, porque eu vou te mostrar o que ela está querendo te mostrar. Entende? É tão sutil e é tão poderoso, é tão crítico, no sentido de profundidade de pensamento, que chega a comover, tá? Então, o cinema, ele é uma ilusão, ele não nega a sua condição, mas dentro dessa ilusão, ele consegue construir caminhos para te conduzir a alguma verdade, a algum, como diriam os alemães, esclarecimento, a alguma lucidez, a enxergar as coisas com mais nitidez. É como se ele falasse, ó, você não está enxergando bem aí com as suas lentes? Eu vou emprestar as minhas lentes, eu vou emprestar o meu modo de ver para você conseguir enxergar melhor. A verdade no cinema, ela é afirmada pela verossimilhança. Verossimilhança é aquilo que se assemelha à verdade,
Portanto, é aquilo que é possível. Não aconteceu, mas é possível que aconteça. É plausível, eu consigo aceitar que seja assim. Sabe quando o filme, você começa a assistir ele já tem uma premissa, ele já te apresenta um mundo, que a gente chama de diegese, e ele fala, ó, partindo do pressuposto que você aceita esse mundo, de que esse mundo agora, nessa experiência fílmica existe, então as coisas que acontecerem agora, a partir de agora, vão ser possíveis, porque está dentro desse mundo. Está dentro dessa realidade, nessa dimensão. Todo mundo experimentou isso quando assistiu Matrix. Quando finalmente, assistindo o filme, a gente entende o que é a Matrix, a gente entende porque o agente Smith se reproduz, se multiplica, porque que ele está em todos os lugares, porque que ele intercepta o tempo todo a resistência, porque que ele desvia de balas, não é? Então, só resta aos elementos da resistência fugirem dele. E quando o Neo acredita, o Neo assimila aquela realidade, ele passa a dominar aquele mecanismo, aquele sistema, e aí ele passa a não correr mais dos agentes e enfrentá-los. Inclusive, daí ele consegue parar as balas dos agentes, consegue entrar dentro do agente Smith e implodi-lo. Né? Então, por quê? Porque ali ele assumiu aquela realidade. Então, o cinema ele faz um pouco isso para nós, tá? Conosco. Ele apresenta a verdade e afirma certas verdades pelo âmbito, pelo caminho do verossímil. Ele apresenta algo como possível, ele compra a sua confiança, você sabe que é uma ilusão, mas aquilo se torna uma ilusão consentida, você aceita a premissa, aceita entrar naquele mundo, e uma vez tendo aceito isso, dentro daquele mundo, certas situações podem te revelar verdades. Olha que coisa fantástica. É ou não é fantástico? Por isso que, mesmo nesse canal, eu prometo para vocês que a gente vai falar de tudo, mas vai ser sempre pautado pelo cinema, porque ele consegue dizer até mais do que qualquer outra coisa consegue dizer. Do que a religião, do que a ciência, do que a própria realidade, a experiência crua da realidade. Tá bom? Então, a aparência no cinema, ela revela em vez de enganar. É a aparência que revela ao invés de enganar. Então, você sabe que aquilo é aparente porque aquilo é uma representação, mas ela revela porque ela é capaz de mostrar verdades que você sozinho não conseguiria perceber. Ou que os meios nos quais você está inserido não seria capaz de te revelar. Então, quando pelo cinema a gente compreende, por exemplo, uma realidade que a gente não experimenta, vamos supor, a gente assiste um filme como 12 anos de escravidão. Como é que eu vou entender a realidade de um escravo se eu nunca fui escravo? Aí o cinema cria aquela situação, aquela realidade que não existe mais, mas que supostamente um dia existiu, então é verossímil, pelos documentos, por tudo que tem disponível na humanidade, é plausível supor que foi daquele jeito. E aí a gente acompanha o Solomon, sofre com ele, grita, chora com ele, e a gente passa a entender o que foi a realidade, a verdade da escravidão. O que foi também a realidade e a verdade daquelas pessoas que se diziam pessoas de bem e consideravam normal a escravidão. Pessoas que iam à igreja, que oravam, que jejuavam, que se diziam pessoas dignas, e historicamente, socialmente, aquilo era normal, normalizado, e as pessoas achavam aquilo normal. Mesmo lendo a Bíblia, vendo escrito na Bíblia, ame o teu próximo como a ti mesmo, Jesus se aproximando dos estrangeiros, das prostitutas, dos cobradores de impostos, dos leprosos, de um monte de gente que era desprezada naquela sociedade, e aquelas pessoas viam um negro e achavam que tinha que desprezar porque era normal daquele tempo desprezar.
Entende? Então o cinema, ele produz a simulação, ele simula, mas ele te revela uma verdade que você sozinho não conseguiria acessar, porque está muito longe do seu tipo de experiência. Você acessa-se muito longínquamente, idealmente, mas ali no filme você sente a dor. Por que você sente? Aquilo gera em você a indignação. Você sente a injustiça, e só quando a gente sente a injustiça, a gente de fato compreende o que está acontecendo ali. Eu espero que esteja ficando claro o propósito desse episódio. O simulacro é uma forma de acesso ao real. Assim como ali no Matrix, eles mostraram pra gente. Quando você olha para um computador, né, uma tela de computador, o que você vê é a interface gráfica, é um simulacro. O que está por trás, que são as linhas de programação, você não tem acesso. Você teria que clicar uns comandos específicos para entrar nessa área, mas você vai ver um monte de comandos lá que você não domina, então não adianta nada. Se você tirar um ponto e vírgula do lugar ali, você pode comprometer o funcionamento do seu computador. Então é para gente que domina. A realidade também é um simulacro. A realidade, ela é moldada para a gente achar que é assim mesmo e, portanto, não precisa mudar, né? Isso sempre foi assim, logo. Então, a sociedade também é produzida por agentes políticos, agentes econômicos, que querem que ela pareça ser, por exemplo, a nossa realidade, a nossa sociedade, ela aparenta ser algo que promove a igualdade, que todos têm as mesmas oportunidades. E aí, se você for minimamente crítico, você pergunta, será? Será que as igualdades, ou melhor, as oportunidades são iguais para todos? Aí, se você já viveu suficientemente, né? Você precisa ter lido suficientemente e vivido suficientemente. Se você já fez as duas coisas, você já sabe que não é bem assim, né? Você já percebeu que não é bem assim. Então, o simulacro, a literatura, o cinema, a arte são formas de simular algo para revelar algo mais profundo, um acesso mais profundo ao real. Daí a frase que marcou a minha vida do psicanalista Jacques Lacan, ele dizia: algumas verdades só podem ser ditas pelas malhas da ficção. Só podem ser reveladas. Por isso que Jesus, talvez você vai perguntar, por que ele fala sempre de Jesus? Não sou cristão, tá? Mas para mim ele é um personagem, eu dou aula de história, ele é um personagem da história e uma pessoa, né, bastante inteligente e que fez coisas que eu acho que foram muito legais. Por exemplo, quando ele ia falar algo muito profundo, ele sabia que ele estava falando para pessoas simples, pescadores, lavradores, carpinteiros, donas de casa, pessoas que não tiveram estudo. Então, como ele falava? Ele falava na forma de parábolas, com histórias. Então ele criava uma ficção para revelar uma verdade profunda. E às vezes ele não falava conceitualmente porque ele sabia que falando em parábolas ele poderia revelar uma verdade profunda para as pessoas simples e ocultar ao mesmo tempo, simultaneamente, ocultar essa verdade dos doutores da lei, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, né, dos zelotes, ocultar essa verdade dos sábios entendidos. Então isso não é novidade. O cinema só se apropria disso e projeta o real, ou uma verdade sobre o real, a partir de um simulacro. Isso é inteligência profunda. Continuando, a realidade, então, ela é produzida pela imagem. Existe a realidade que a gente vê, mas mesmo essa realidade que a gente vê é bem fake. Até porque é difícil definir o que é real, o que é a realidade. É muito difícil, não é simples. Aqui nesse canal, o óbvio não existe. Nada é óbvio. Óbvio é aquilo que você não olhou com a devida atenção.
Óbvio é aquilo sobre o qual você não pensou devidamente, não dedicou tempo suficiente para pensar e refletir sobre aquilo. Porque tudo é complexo, nada é simples. Se existisse o simples, existiria o óbvio, mas não tem nada simples. Tudo é complicado, então não existe o óbvio. Só quem exerce a crítica percebe isso. Mas daí na vida passa por chato, né? Porque se você ficar vendo tudo também, o complexo de tudo, você vira chato. Então tem hora que você tem que fingir um pouco. Daí a gente volta no simulacro. Você vira um simulacro, você faz cara de paisagem, cara de feliz, tá tudo bem, vamos lá, tá valendo churrasco, e aí segue a vida. A realidade que o cinema produz, ele usa a imagem para isso. A imagem tem todo o potencial, tem todos os componentes para produzir a realidade. E uma realidade que diz mais do que a tal realidade que a gente vive aqui fora. Quando a gente fala, então, o cinema é ficção, mas cuidado, ele pode ser uma ficção mais real do que o próprio real. É isso que eu estou tentando fixar. É difícil chegar nessa conclusão, nessa convicção. Ele consegue dizer mais, é igual o Chaplin, que dizia mais sem falar nada do que muita gente que não para de falar. Entende? Isso é o cinema. Por isso que eu amo essa arte, espero que você ame também, e a partir dela a gente vai compreender tudo que tem para compreender nesse mundo enorme aí, fora de nós, fora desse ambiente, tá bom? Por isso que o espectador, quando ele começa a ver um filme, é necessário que ele confie, que ele compre a história. Que ele, vamos supor, sabe aquela coisa? Vamos supor. Quando alguém diz para você vamos supor, ele está falando para você, compre essa situação aqui, ó. Tome ela como ponto de partida, como verdade, né? Tome essa situação como verdadeira. Então, o cinema faz a mesma coisa. Na hora que começa as primeiras imagens, que você vê aquele mundo ali, por exemplo, Star Wars, Duna, não é? O próprio Poderoso Chefão, 2001, você compra aquela realidade. E aí você passa a confiar naquela ficção. E no meio daquele mundo, no meio daquelas falas, daqueles personagens, alguma verdade será revelada. Não sobre aquele mundo, mas sobre o mundo que você vive. Imagine agora eu vou falar uma coisa extremamente, eu sei que eu já usei a palavra profunda, então densa. Imagine o grau de perspicácia, de astúcia, de inteligência que os artistas tiveram que ter no Brasil e no mundo, mas no Brasil principalmente, durante a ditadura militar. Eles queriam dizer certas verdades, mas não podiam porque tinha uma censura feroz que perseguia e olhava de perto. Se você estiver pensando na música, por exemplo, Cálice, do Caetano Veloso, você está tendo uma ideia do que eu estou falando. Eles precisavam criar uma ficção, uma poesia, falar de uma coisa querendo falar de outra. Nós estamos falando aí do signo, né? Desse símbolo que tem um significado, tem um significante, né? O cinema faz isso o tempo todo, a música faz isso o tempo todo, a arte é essencialmente isso. E durante uma ditadura, os artistas têm que se valer disso o tempo todo para se desviar das balas da censura. Tem que fazer igual o Neo em Matrix, se desviando das balas. Mas tem que fazer isso não com habilidade física, mas com inteligência. Com aquilo que a palavra permite. Né? Se desviando das balas com as estratégias que a gramática permite, a língua permite. Entende? Então, o cinema faz isso. Muitas vezes ele não pode, por conta de uma época, criticar certos costumes, certos pressupostos, e aí ele faz então. Às vezes o cinema critica o próprio meio cinema, os produtores, né, tudo que acontece no meio cinema, mas ele cria uma ficção ali e coloca, embute a crítica ali no meio. Crepúsculo dos Deuses faz muito isso, né? O filme de 1950, né? 1950? Eu acho que é isso. Então,
é o falso que diz algo verdadeiro. Para mim, isso é cinema, o falso que diz algo verdadeiro. Na vida, o falso sempre vai dizer mentira. O cinema contradiz essa definição. Ele é o falso que diz algo verdadeiro. Por quê? Porque ele precisa fingir que não está falando aquilo que ele está falando. Por isso que ele conta com a sua inteligência e conta com a sua adesão, com a sua ilusão consentida, que você consinta com a ilusão. Ele fala assim, ó, vamos fingir que a gente está aqui dormindo, eu vou te contar uma coisa lá no sonho. Vamos fingir que você está imaginando que eu vou te revelar alguma coisa lá na memória. Entende? É assim que ele faz. É o falso que diz algo verdadeiro. Por isso que o cinema, ele transita entre o engano e a revelação. Ele vai enganar os espectadores distraídos, mas ele vai revelar muita coisa para os espectadores despertos, críticos, conscientes, tá? Então, por isso que o cinema, o mesmo filme, vai ser diferente para as pessoas. Para algumas pessoas, ele não vai revelar nada. E a pessoa vai sair do cinema só dizendo assim, gostei ou não gostei. Mas você que já se chegou até aqui, já é um espectador diferenciado, você vai falar, não importa se eu gostei ou não. Muitas vezes você não vai gostar. Eu vou dizer o seguinte, o bom filme é aquele do qual você não vai gostar. Porque primeiro, ele vai te desestabilizar, como toda boa arte faz. Ele vai tirar você da sua zona de conforto. E ele vai te dizer, como um pastor, um padre deveria fazer, ele vai dizer um monte de coisa que você não está afim de ouvir. Quando a pessoa sai de uma igreja e diz, o culto foi tão bom hoje, né? Tá tudo errado. Falhou o pastor, porque ele só falou o que as pessoas queriam ouvir. Se ele chegar lá, subir lá no altar, no púlpito, e dizer tudo que as pessoas realmente precisam ouvir, as pessoas vão sair falando mal dele. Falando, nossa, hoje o culto foi extremamente desagradável. Pega o que Jesus falava para as pessoas, pega o que ele falava para os seus próprios discípulos, muita coisa desagradável. Se tornava depois agradável quando elas se encaixavam no que ele estava querendo dizer. Mas no primeiro momento era um soco na cara. Né? Então o cinema faz isso. Ele continua enganando aquele que quer ser enganado e ele revela aquele que está sedento da verdade porque exerce a crítica no cinema. Então pensar a verdade fora do literal. É isso que o cinema, a boa literatura, a boa arte faz. Sair do literal e pensar com a ficção, pensar com o simulacro. A imagem, ela é, sim, um espaço ambíguo. O mundo é ambíguo, o ser humano é ambíguo. Eu não gosto muito dessa palavra, eu prefiro ambivalente. Né? Ele tem vários sentidos. O meu outro canal, chamado Cinesemia, era bem isso. Cine, cinema, semia vem de semântica, que são os significados. Então, cinesemia, os vários sentidos e significados do cinema. Então, a realidade é multissêmica, ela tem vários sentidos, assim como nós. E a imagem acompanha essa ambiguidade do real. Por isso que o cinema é tão lindo, porque ele é tão ambíguo quanto a realidade é. Só quem acha que a realidade não é ambígua que vai ficar procurando, digamos, algo não ambíguo no cinema. Vamos ao filme, meus amigos. O filme é Cachê, do Michael Haneke, de 2005. Nesse filme, a imagem parece prometer evidência, mas produz justamente o contrário. Um casal começa a receber fitas de vídeo com imagens gravando a casa deles, da rua gravando a casa deles. E dá a entender, eles passam a entender que eles estão sendo vigiados. Eles são argelinos vivendo na França. E aí, por conta de toda a intolerância, toda a xenofobia, eles acham que tem gente de olho neles. O marido, pouco tempo depois, recebendo essas imagens, ele vai concluindo que não é nada demais. Já a mulher vai ficando cada vez mais angustiada até chegar à paranoia. E ela acha que o filho do casal está correndo perigo.
Só que as imagens, quanto mais elas olham para as imagens, eles olham para as imagens, menos conclusivas elas são. Então, é mais ou menos assim, ó, imagina um tribunal e tem um crime, e aí o juiz pede as imagens das câmeras, e aí cada câmera grava a rua de um ângulo, mas nenhuma de um ângulo decisivo para cravar quem cometeu o crime. Né? Ó, foi essa pessoa que cometeu. Todas as imagens são inconclusivas. Então, o filme cachê, ele marca um pouco isso. A imagem como inconclusiva. Que mesmo a imagem não te dá a certeza, não te dá a verdade daquilo que você queria. Assim também é a realidade. Muitas vezes aquilo que você vê não é conclusivo. Parece, mas não é. Não é? E isso eu acho que o Hitchcock já fez muito bem com Janela Indiscreta, e a gente viu. Espero que você tenha visto. E o livro Simulacros e Simulação, do Jean Baudrillard. Nesse livro, o simulacro é a produção de realidade. É basicamente o que o cinema faz. O simulacro, ele não é aquilo que vai falsear a verdade. É aquilo que produz um caminho de acesso à verdade. E ele é um substituto da verdade, talvez que não pode ser revelada ou enquanto ela não é dita. O simulacro, nessa época que a gente vive, é bem propício, porque o livro do Baudrillard, ele se mostrou assim muito acertado, principalmente agora na época da internet, na época das redes sociais, não é? Porque tudo é imagem. É imagem no Instagram, em todo lugar, né? Não vou ficar citando plataformas aqui. Todas as plataformas trabalham com imagem, audiovisual, né? E aí, muitas verdades, entre aspas, são transmitidas ali. Então, são esses simulacros que tomaram o lugar da verdade e assumiram o lugar dela como verdade. Então, esses simulacros, essas imagens, como elas recebem, elas são recepcionadas por espectadores não treinados, não críticos, elas se tornaram verdade. Por isso que o simulacro, né, acabou simulando uma realidade e a maioria dos indivíduos estão, por assim dizer, presos nessa realidade, como também profetizou o filme Matrix. Então, o filme Cachê, o livro Simulacros e Simulação, fechando essa nossa reflexão, porque toda imagem deixa vestígios. Razão crítica é aprender a ler todos esses sinais.